Fala galera, beleza? Estamos aqui no canal Physio On. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Manuel Spiegel, sou fisiologista do exercício. Hoje nós vamos falar sobre sistema cardiovascular, tá? Então nós vamos começar uma série de vídeos agora pensando um pouquinho no sistema cardiovascular e sempre no final do vídeo, tá? Acompanhe o vídeo até o final aí que nós vamos falar um pouquinho referente sempre a algum tema mais prático, beleza? Então fica até o final do vídeo aí, beleza? Para quem não conhece nossas redes sociais ainda, tá? Então nossas redes sociais estão aqui embaixo. Então segue e compartilha para que mais pessoas sigam o nosso canal também e a gente consegue divulgar mais nosso canal, beleza? Então nós vamos entrar no conteúdo de hoje, que seria fisiologia humana, né? E falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular, tá? É um sistema importante, né, para manter a homeostase do nosso corpo. E quando a gente pensa no sistema cardiovascular como exercício ou em repouso, ele é um dos principais sistemas, né, no caso, que geram a homeostasia para o nosso corpo, beleza? Aqui embaixo tem uma figura falando do sistema vascular, então a gente vê vários vasos sanguíneos, né? Então a gente lembra muito do coração, das artérias de grande calibre, mas as artérias de grande calibre elas vão se subdividindo e vascularizar, levar o sangue para o corpo inteiro, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre esses componentes hoje, tá? Antes de mais nada, quando a gente fala de sistema cardiovascular, nós estamos falando de uma parte específica do sistema circulatório. Mas como assim, professor? A gente pensa que sempre o sistema cardiovascular, né, ele é uma parte do sistema circulatório, porque a gente tem um sistema linfático, que ele também faz parte do sistema circulatório, tá ok? A parte prática eu vou tentar falar um exemplo um pouquinho sobre sistemas aí, tá? Então, na nossa aula hoje, a ideia não é falar sobre o sistema linfático, tá? Não vamos falar sobre o sistema circulatório, beleza? Então, quais são os componentes que a gente fala do sistema cardiovascular? Então, vamos falar aqui o sangue, o coração e vasos sanguíneos, tá? Vamos entrar aqui, ó. Quais são as principais funções do sistema, no caso, circulatório, né? Sistema cardiovascular, tá? Então, ele tem uma função principal de transporte de oxigênio, nutrientes e hormônios para todos os tecidos do nosso corpo, remoção de metabólitos, principalmente durante o exercício, a gente produz bastante metabólito, então gás carbônico e de hidrogênio, né? Fosfato inorgânico, então ele vai, como a gente fala assim, lavar o tecido, né? Levando oxigênio e tirando CO2, por exemplo, levando energia para o músculo, tirando lactato, por exemplo, do músculo, ok? E ele tem uma função muito específica em relação ao homeostase, que é o controle da temperatura corporal, tá? Então a gente fala com o controle da temperatura corporal central, o sistema cardiovascular ajuda muito, né? Quando alguma alteração da temperatura ela ocorre, seja para aumentar a temperatura ou para baixar a temperatura, o sistema cardiovascular ele entra em ação, tentando ajudar nesse auxílio desse controle da temperatura corporal, beleza? É, e pensando em relação ao sistema circulatório, então a gente tem que lembrar dos três pontos principais aí, tá? Tem o sangue, que é o fluido, né, que ele vai percorrer todo o sistema, tá ok? É um circuito que a gente chama de circuito fechado, onde o sangue vai percorrer todo o sistema, não tem vazamento, a não ser que a gente tenha um corte, né, na pele, por exemplo, ou uma perfuração. Por isso que o sangue ele sai do sistema, tá? Então todos os vasinhos aí vão sempre passar, o sangue vai sair do coração, ele vai retornar para o coração novamente, tá ok? Passando por todo o nosso corpo, tá? Então a gente tem que lembrar sempre assim, vou estudar sistema circulatório, o que eu não posso esquecer? Eu tenho uma bomba, que é o coração, eu tenho as artérias que vão levar o sangue até os tecidos e eu tenho as veias que vão retornar esse sangue para o coração novamente, tá? Então guarda essas três partes aí, beleza? A artéria encaminha o sangue para os tecidos, as veias retornam o sangue até o coração, beleza? Então, se a gente vê o sistema, a gente vê essa figura aqui, ó, funcionando, né? Então, nós temos um circuito que a gente chama de um circuito fechado, onde o coração trabalha como uma bomba, bombeando sangue para todo o nosso corpo e bombeando também para um canal específico, sangue para os pulmões, ok? Então, o que a gente vê nessa figura, tá? Ó, a gente fala assim, professor, mas espera aí, o sangue está vermelho de um lado e azul do outro, né? Então, o que que acontece aqui? Isso aqui é só didático, tá, pessoal? É só para elucidar vocês que o sangue, quando ele sai do coração do lado esquerdo, ele saiu dos pulmões e chegou no coração do lado esquerdo. Então, é um sangue que está com muito oxigênio, tá? E pouco CO2, beleza? Então, esse sangue rico em oxigênio, ele vai estar como o sangue, a gente chama de arterial. É um sangue que está mais oxigenado.
tá? Esse coração do lado esquerdo, a gente fala assim, a gente vai ter uma bomba do lado esquerdo e do lado direito, a do lado esquerdo vai levar o sangue para todos os tecidos, levando oxigênio, como a gente falou, nutrientes, tá? E levando, no caso, também a parte hormonal, né? A parte de hormônios ou algumas substâncias para todos os tecidos, tá? Então, o coração do lado direito, que está o sangue vermelho aí, a gente fala que é o sangue que está com bastante oxigênio. Quando o sangue passou nos tecidos, né? Ele vai ser levado até os tecidos e vai voltar pelas vênulas, né? Veias de menores calibres e veia de maior calibre. A veia cava superior e inferior vai voltar no coração do lado direito, tá? Chegou no coração do lado direito, esse sangue, como ele veio dos tecidos, ele está mais, que a gente fala, mais pobre em oxigênio e ele tem muito CO2. Então, na figura que a gente vê aí, o sangue é azul. Então, ele passou pelo corpo todo, aí está retornando o sangue no coração, para o lado direito do coração, com bastante CO2. Esse coração no lado direito, ele vai bombear sangue para os pulmões. Para quê? Para fazer troca de gases lá. Então, vai levar o sangue, esse sangue a gente chama venoso, tá? Com pouco oxigênio e muito CO2, para lá nos pulmões ter essa troca de informações. Então, vai sair o CO2, tá? E vai ser expirado pela nossa respiração e vai entrar o oxigênio. Então, esse circuito, a gente fala assim, tem dois circuitos, tá? Então, o coração do lado direito, ele bombeia sangue para os pulmões e retorna sangue do lado esquerdo do nosso coração, tá? Então, essa é a circulação que a gente chama pulmonar, tá ok? E a circulação sistêmica sai sangue do lado esquerdo do coração, ele percorre todos os nossos tecidos e voltando pelas veias, né? Veia cava superior e inferior ao coração do lado direito. Tá joia? Beleza? Então é por isso que a figura fica. O que está em azulzinho é o sangue mais venoso, menos oxigênio. O sangue vermelho é o que está com mais oxigênio, é o sangue arterial. Foi? Uma parte prática legal para a gente ter uma noção aí. Então, o sangue ele tem um sistema, o corpo nosso ele tem um sistema circulatório que leva sangue para todos os tecidos. Então, vamos pegar na figura aqui, ó. Deixa eu pegar o apontador para a gente apontar para vocês na figura para ficar mais fácil. Então, aqui ele está falando assim, ó, o fluxo sanguíneo ele tem uma direção, tá? Então, saiu do coração, né, pelo lado esquerdo, artéria aorta, ele vai se dividindo nas artérias e vai levando o sangue para todos os tecidos, tá? Dentro da circulação, dentro dos vasos sanguíneos, das artérias, né, das veias, a gente tem sempre uma pressão, né, a gente chama de pressão hidrostática, né, que faz força do sangue na parede do vaso para tentar sair para o interstício, tá? Interstício é entre a célula e o vaso sanguíneo. E a gente vai ter, então, água, né, líquido, em três compartimentos. Então, dentro da artéria, no espaço intersticial e dentro da célula. Então, sempre o sangue ele vai ficar movimentando, né? O líquido ele fica movimentando para um lado e para o outro, tá? E essas pressões aqui, tanto a pressão osmótica quanto a pressão hidrostática, ela tem que estar sempre equilibrada, tá? Então, aqui, ó, sempre a gente vai ter fluido, no caso, intersticial. O que é o edema que a gente fala? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se a artéria, que nem eu falei, ela leva sangue para a parte periférica, eu vou lá para os nossos pés, lá embaixo, e o sangue está retornando através das veias, uma veia normal, como a gente está vendo nessa figura aqui, ó, ela tem aqui, ó, como se fosse umas válvulas, tá? Ó. Então, essa válvula, ela direciona unidirecional. Então, quando o sangue está retornando para o coração, como está contra a gravidade, ela abre e depois ela fecha, ok? Então, conforme esse sangue passou por essa válvula, o sangue não retornar, porque a força da gravidade iria jogar para baixo, essa válvula fecha, ok? Quando a pessoa tem varizes, ela tem o quê? Uma válvula mais deformada, então a válvula não se fecha. O que acontece com o sangue? Ó? A corrente sanguínea, de vez ela fazer só o percurso para cima, ascendente, até chegar ao coração, o sangue ele começa a dar um retorno. E as veias né, começam a ficar com mais calibre. Tá? Tem pessoas que têm varizes e tem o quê? Tem o edema. Né? Então tem um edema no pé, o pé fica inchado um pouquinho, muitas vezes a perna fica inchada. Ah, ficou muito tempo em pé, né? Ficou parada muito tempo numa posição, ou sentado numa posição muito tempo, fica com mais edema na parte inferior, tá? Então a gente vê o que? Onde entra o sistema linfático nosso?
Quando no interstício, né? Então aqui tem um vaso sanguíneo, por exemplo, o líquido vai entrando e saindo do vaso sanguíneo através daquelas pressões que a gente falou, hidrostática, né? E a pressão dos fluidos intersticiais. Uma parte do líquido volta, né? Pelos canais linfáticos. Então, assim, o sistema circulatório, através da parte linfática, por isso que a gente fala, a parte linfática ela ajuda a drenar esses líquidos, tá ok? Então, esse que está sendo drenado nessa parte periférica é para não acumular. Então, se a pessoa tem edema, tá? A pessoa muitas vezes ela tem esse acúmulo de líquido, provavelmente esse acúmulo de líquido está sendo o quê? Ele está sendo ocorrendo, né, uma má circulação periférica, pode ser por vários motivos, e acumulando líquido, o edema acumulando líquido no espaço intersticial. Está no vaso sanguíneo, acumulou no interstício, e o vaso linfático não está conseguindo remover esse líquido. Então começa a acumular, e a pessoa tem um inchaço muitas vezes na parte inferior. Tá? O que seria legal a pessoa fazer? Exercício físico, colocar as pernas para o alto, muitas vezes para ajudar nessa drenagem, colocar alguma meia, muitas vezes de compressão, para ajudar a drenar esse líquido. Tá? Mas era legal também investigar, ir ao médico para investigar por que está acontecendo o edema. Tá? Pode ter vários fatores, beleza? Então, a gente fica pensando aqui, né? A fisiologia ela vai explicando passo a passo cada ponto para a gente, tá? Então, se você gostou do nosso conteúdo de hoje, foi bem curtinho, né? Bem simples, bem rápido. Se tiver alguma dúvida, volta lá na aula, vai ficar gravado aqui no nosso canal. E toda semana a gente tem vídeo para vocês, tá? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.